Ora, ora, crianças! Chegamos à terceira semana do Halloween e a história de hoje deixará vocês em pânico. Com vocês, Ghostface! Alô? Alô? Sim? Quem está falando? Com quem quer falar? Qual é o número desse telefone? Pra onde foi que você ligou? Eu não sei. Acho que discou o número errado. Será mesmo? Acontece, não se preocupe. Ela desligou. Não tem problemas. Já já eu resolvo isso. Enquanto isso, eu vou contar uma história para vocês. Essa história aconteceu com um rapaz chamado Luiz, morador de Recife. Luiz trabalha em uma farmácia. Na época do ocorrido, ele era balconista juntamente com outro funcionário, na qual ele prefere não citar o nome, pois hoje o mesmo já não faz parte do seu local de trabalho, pois ele foi demitido. O tempo passou e o dono dessa farmácia, em certa ocasião, mencionou que haveria uma promoção à gerência e que Luiz provavelmente seria o encarregado de ocupar o cargo. Ao ouvir essa conversa, esse outro funcionário se mostrou contrariado e, desde então, sempre soltava piadas ameaçadoras em tom de brincadeira para que Luiz tomasse cuidado, sempre dizendo que as ruas naquele local eram perigosas e que algo poderia acontecer durante a noite. Certa noite, quando ele voltava do trabalho, ele se deparou com uma situação inusitada e horripilante. Como seu expediente termina por volta das 23h30 e a sua casa fica a uns 30 minutos do trabalho e ele costuma ir e voltar a pé, em uma noite dessas, enquanto ele caminhava de volta para casa, ele viu um animal da altura de um bezerro que passou bem em frente a um caminhão, fazendo o motorista ter que frear bruscamente. Com o impacto, pois não deu para parar totalmente o caminhão, o animal foi ao solo. Ele levantou meio que cambaleando, atravessou a rua e foi em direção a Luiz. Quando o animal estava a uns 10, 15 metros de distância, foi que ele pôde ver com clareza que não se tratava de um bezerro, mas sim de um cão negro enorme, com os olhos amarelados e presas que mal permitiam que o focinho de porco daquela criatura se fechasse. Quando ele viu aquilo se aproximando com suas passadas desengonçadas, Luiz, com muito medo, correu e se escondeu atrás de uma van que estava estacionada ali. Ele ficou ouvindo aquele bicho farejando o ar, e todo aquele pesadelo estava apenas começando. De repente, o tal do bicho cismou de dar um uivo que quase o fez se urinar nas calças. A fera então começou a dar voltas na van. Ele tinha certeza de que a criatura havia sentido seu cheiro e estava o procurando. Foi aí que ele teve uma ideia ainda pior, mas que salvou a sua vida. Ele avistou o muro de uma casa que estava para locação e correu até lá e pulou para dentro. O bicho veio até correndo atrás dele e por pouco não o pegou. A criatura até tentou pular o muro também, mas por algum motivo ela não conseguiu. Então ele ficou lá no quintal daquela casa esperando a criatura se afastar para que ele pudesse sair dali e correr para a sua casa. Ele passou a madrugada inteira acuado por aquela besta que mais parecia ter saído do inferno. Como o local se tratava de um local ermo e sem habitações ao redor, apenas poucas casas em construções, ele se viu sozinho e à mercê da morte a qualquer momento, nas garras daquele lobisomem. As horas se passaram e ele acabou adormecendo sentado na garagem da tal casa, acordando apenas no dia seguinte com o sol batendo em seu rosto. Ele então pulou o muro de volta para a rua e, sem pensar em nada, correu de volta para casa. Chegando lá, ele encontrou todos muito preocupados com seu sumiço durante a noite e então contou à sua família sobre o ocorrido.
Sua avó, que sempre acreditou no sobrenatural, lhe disse que se tratava de um lobisomem. Ao ouvir isso, ele gelou de medo, pois temia encontrar novamente a tal criatura. Anos se passaram. Hoje, ele é gerente dessa farmácia, como o dono disse que faria. Luiz acha até hoje que o tal funcionário, que além de ser demitido também sumiu da região, que ele era a tal criatura. Ele tem certeza que foi Deus que colocou aquele caminhão entre ele e a fera, pois se não fosse aquele caminhão, aquele lobisomem o pegaria e ele nem iria ver. E aí seria tarde demais. Luiz é muito grato por estar vivo e principalmente por nunca mais ter visto aquele monstro. E esse foi o relato de Luiz. Agora eu tenho uns assuntos para resolver com essa Cindy. Muito obrigado a todos e até uma próxima história.